Bem-vindos e welcome com a Prof. Babi. Vou falar um pouquinho para vocês de química, que é uma coisa que todo mundo acha que é um pesadelo, mas relaxa, que o que eu vou dizer é tranquilo. I'm mad at Disney, they tricked me, had me wishing on a shooting star. Bom, matéria é tudo que existe. Só que matéria tem suas propriedades, que são massa, que é a quantidade, que eu vou medir ela aonde? Na balança. Temos o volume, que é o espaço que a matéria ocupa. E eu vou medir ele no copo de medidas, ok? E aí, a matéria, ela tem sua formação, né? Tudo tem sua formação. A matéria, ela é formada pelos átomos, que são elementos químicos. As moléculas, que são um conjunto de átomos. Então, e tem a substância, que é um conjunto de moléculas. E aí eu tenho essa imagem aqui que eu particularmente achei ótima. Bom, esse azul claro aqui seria o meu átomo. E aí quando eu juntei dois átomos, eu formei uma molécula. Aí quando eu peguei 3 moléculas, eu estou formando uma substância. E aí depois, agora a gente vai ver e essa tabela periódica, gente, que eu sempre esqueço de falar. Ela tá mostrando alguns átomos que eu achei bem legal pegar. Todo mundo viu. E essas letrinhas aí são átomos, tá? Porque temos exemplos de átomo. Oxigênio, carbono, nitrogênio, argônio e tal. Bom, e a substância, ela vai se dividir em 3. Impura. A pura, quando eu tenho moléculas iguais. Peraí. Aí você tira. Moléculas não tão diferentes aí, não. Os que estão diferentes são os átomos. Mas as moléculas estão iguais. Ou seja, é uma substância pura. E minha sigla, MI. Para o próximo. Simples. É quando meus átomos são iguais, mas minhas moléculas não. Exemplo. Essa aqui vai ter 3. Essa aqui vai ter só uma. Aqui eu tenho uma substância. E é cada... Ó, isso aqui é uma molécula, isso aqui é outra, isso aqui é outra. E os átomos são iguais, todos são círculo. Mas minhas moléculas são diferentes. Então, são substâncias simples, que são o meu chamado AI. E para finalizar a substância, temos a composta, que é átomos e moléculas diferentes. Então, exemplo. Eu vou pegar até esse aqui mesmo. Espera. Só vou alterar um pouco. Essa aqui vai ter um X, aqui vai ter um triângulo. Então, minhas moléculas são diferentes. Meus átomos são diferentes. Pronto, substância composta. Na cara. Deixa eu apagar aqui. E como vamos chamar a sigla dele? De MAMED. Então, essa. Substância pura, MI, moléculas iguais. Substância simples, AI, átomos iguais. Substância composta, MAD, quer dizer o quê? Moléculas e átomos diferentes. Ok? E mistura. Mistura é quando eu pego substâncias, mas que têm moléculas diferentes. Então, eu vou misturar, e assim eu vou formar uma mistura. Bom, essa minha mistura, ela pode ser tanto homogênea, exemplo, água, o leite, a minha água, o leite, e heterogênea, que eu trouxe aqui, o óleo e a água. Qual é a diferença? A homogênea, ela tem uma fase só, que é água. Já a minha heterogênea, ela tem 2 fases. Então quer dizer que quando eu pego só uma água, ela vai ser homogênea. Mas se eu pegar botar outra coisa, não. Por quê?
Na verdade, essa água aqui não tá só água. Deixa eu botar a luz nela. Ela também tá sal. Tá água e sal. E só possui uma fase. Ou seja, ela é homogênea. Mas essa aqui, botei água e óleo e heterogênea na cara, né? Todo mundo conhece esse exemplo. Mistura, como a gente falou, agora vamos avançar um pouco mais. Continuando essa mistura, ela seria o quê? Uma solução. Por quê? Porque eu peguei substâncias com moléculas diferentes e misturei e ainda é homogênea. Então, aqui eu misturei água e sal. Uma solução, ela vai ter o quê? Ela vai ter o soluto e o solvente. O solvente, que é a água, a água vai dissolver o sal. Ou seja, o solvente vai dissolver o soluto, que o soluto seria o sal. Mas também temos o coloide. Eu gosto mais, tipo, tentou ser solução, mas não conseguiu. Por quê? Exemplo, eu tô aqui com meu água e óleo. Se eu misturar e quando eu soltar, já vai separar. Porque eles são homogêneos, eles são heterogêneos. São heterogêneos de cara. Agora, se eu tacar uma lecitina aqui e misturar, bem, vai formar maionese. E aí ela vai ser homogênea. Mas ela não vai ser solução. Por quê? Porque ela precisou de um emulsionante. Ela não vai ser uma solução, ela vai ser uma emulsão. Exemplos de colóide, leite, sangue, maionese, gelatina. O leite, tá? Que ele é uma mistura homogênea, mas ele é um colóide, não é uma solução. E tem um efeito de Tyndall, que é exatamente o quê? Quando eu botar uma solução e botar um laser, ela vai aparecer no outro lado, mas não vai aparecer em cima da minha água com sal. Ela não vai passar aqui em cima. Ela vai passar pelos lados. Mas se eu pegar meu leite, ela vai passar por cima. Por quê? Porque ele é um colóide. Bora para os estados da água. A água tem 3 estados. Ou ela tá sólida, ou ela tá líquida, ou ela tá gasosa. E aí, eu tenho como passar um estado da água para o outro. Exemplo. Se eu pegar... peraí... Se eu pegar um gelo, um estado sólido, e ele derreter, ele vai para o estado líquido. Então, eu fiz uma fusão. Agora, se eu pegar uma água, botar no freezer, deixar por um tempo, ela vai virar o quê? Um gelo. Ou seja, ela vai virar um sólido. Ou seja, solidificação. Se eu pegar uma água, essa água evaporar, ela vai virar gasosa. Então, ela vai passar pelo processo de vaporização. E se eu pegar uma água no estado gasoso e, exemplo, ela condensar. Como assim condensar? Exemplo, o vapor que sai de água quente, de quem toma banho de água quente no espelho, depois de um tempo ele vai o quê? Virar água e cair. Ou seja, ela vai condensar, vai liquidificar. Então, o nome desse processo é liquidificação ou condensação. E agora vamos falar sobre separações de mistura. Temos separação de mistura homogênea e heterogênea. Vamos pela heterogênea primeiro. Temos a catação. Exemplo mais simples. Eu não vou abrir meu saquinho de pipoca, mas catação é eu pegar grão por grão e catar. Exemplo. Muita gente fala que antigamente na roça você tinha que catar os feijões que estavam bons. Então você tinha que tirar um por um. E aí eu botei uma imagem de uma mulher catando.
Filtração. Quando eu quero assim, separar uma mistura sólida de uma líquida. Então, vou querer misturar uma mistura sólida de uma líquida, uma sólida com uma gasosa. Exemplo, de uma sólida com uma líquida. Café. Eu tenho a líquida e a sólida. Eu quero separar ela. Então, eu vou precisar desse filtro de café. Outro exemplo, aqueles filtros bem antigos. Que ele tem o quê? Ele tem uma sólida lá dentro. Você bota água e ele vai filtrar. Ou seja, ele vai separar. Outro exemplo que eu não botei é ar-condicionado. Ele também tem um filtrador. Entra o ar quente, passa, depois... Não, entra água, vem o arzinho, passa e sai só o vaporzinho pra gente. Que é tudo de bom. E a magnética, que é magnética, ou seja, de ímã. Que eu vou separar com um ímã. A penetração é quando eu vou usar duas misturas sólidas. Eu vou ficar peneirando, mas elas têm que ser de tamanhos diferentes, né? Porque se eu vou pegar, exemplo, eu vou peneirar tapioca e arroz junto. O da tapioca vai descer e o do arroz vai ficar. Por quê? Porque eles têm proporções de tamanho diferentes. Então, se eu pegar grão de tapioca, vai separar ainda, né? Porque tem uns que são maiores ou menores. Mas se eu já pegar os grãos de tapioca peneirado e querer peneirar, os dois são do mesmo tamanho, né? Porque são a mesma coisa. E aí eu botei um exemplo aí peneirando. E esse aqui que fica é porque foi de outro tamanho. Achou. Decantação. É quando eu separo... Peraí, gente, que minha imagem tá na... Pronto. Quando eu separo uma mistura homogênea, mas com densidades diferentes. Como assim? Aqui, com funil. Se eu for querer separar essa minha água e óleo, eu posso pegar um funil e botar água e óleo. Só que o que eles têm? Densidades diferentes. Então, o óleo vai ficar em cima, porque ele é menos denso do que a água. Então, eu vou abrir assim a peneirinha, cai toda a água, fecho. Separei. Está aí o exemplo. Levigação e ventilação. Como é esses dois processos? Eles são bem parecidos. Eu vou separar as minhas partículas sólidas, que são de densidades diferentes. Só que agora eu vou separar de outro jeito. Ou eu vou separar assim, a ventilação, que é tipo, quando eu vou separar o café, das folhas de café. Assim, no ar, as folhas que são menos densas, sai com a folha. Sai as folhas e ficam os grãos de café. E a levigação é quando eles pegam os metais na água, botam, o metal que é mais denso vai ficar, e a água vai levar as coisas menos densas. E aí está as imagens. Separação agora de homogêneo. Temos a evaporação, que é quando eu quero separar líquidos do sólido. Exemplo. Aqui, para separar, para acontecer a evaporação, vai ter que vir o sol, vai bater. O que vai acontecer com a água? Ela vai evaporar. E vai ficar o sal, né? Porque a água evapora, mas o sol não evapora. E aí tá aí um exemplo, água com sal. O que vai acontecer com a água? Ela vai evaporar. E a destilação, que é esse processo aqui. Aqui eu também tenho água e sal, né? Porque são homogêneas. E aqui, ó, vai acontecer o quê? Tem um fogo embaixo, ou seja, a água vai virar gases. Esses gases vão descer, misturar com água gelada e vai ficar somente a água. Então, aqui vai ficar a água e aqui vai ficar o sal. Então, tem tanto a destilação quanto a evaporação. Deixa eu apagar nos desenhos. Acabamos. Foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se você quiser um assunto específico para você estudar, se você está com dúvida.
É só você botar nos comentários que a gente prepara uma ótima aula para você entender. Um beijo e tchau, e até a próxima.